gravam aí e me dizem. Ai, gente, esqueci de mandar os slides, me perdoem, pelo amor de... Opa, vou mandar agora. Ai, perdão. Esqueci, gente, faz tempo. Por enquanto, vou me apresentar de novo pra quem chegou agora. Eu sou a Raíssa, sou da S3. E eu amo muito essa aula, já falei. Sou apaixonada por essa aula de placenta. Eu adoro embriologia. Sei que vocês devem estar achando horrível, mas vocês se acostumam e melhora. Tá? Ai, gente, desculpa por não ter mandado os slides. Me esqueci total que vocês têm que slide junto. Tá gravando a tela do computador? Pois é. Às vezes sai sem áudio. Lotou a sala, máximo é 100. Tudo bem, pois avisem aí que qualquer coisa eu faço outra aula 8h30, tá? Porque 7h15 eu tenho um compromisso. Aí eu volto pra casa tipo 8h30. Pronto, eu vou enviar aqui pras líderes, tá? Pronto, tá enviando. Por enquanto que envia aqui, eu vou começar. Meu Deus, 100 pessoas. Tô nervosa. Gente, vamos lá. Placenta e anexos embrionários. A primeira coisa que a professora pediu pra reforçar é que anexos embrionários e membranas fetais é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se vocês verem anexo embrionário, membrana fetal é a mesma coisa. Aqui os objetivos de aprendizagem é os mesmos objetivos da aula da professora, que é caracterizar a placenta quanto à sua organização morfofisiológica, reconhecer a origem e a importância do âmnio para o desenvolvimento, a origem e a importância do córeo, a origem e a importância da vesícula e do alantóide, ou seja, reconhecer a importância da placenta e de todas as membranas fetais para o desenvolvimento do feto, certo? Que uma breve introdução, a gente sabe que a placenta, espero que vocês saibam, né? A placenta é um órgão materno-fetal, ele é o único órgão dividido entre a mãe e o feto, isso é muito lindo, a gente vai detalhar mais isso mais na frente. Ah, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam, tá? Porque eu falo rápido. E os anexos embrionários, eles vão ser órgãos que vão auxiliar no desenvolvimento do feto e vão separar o feto do endométrio. E quem são eles? São o córeo, o âmnio, a vesícula umbilical e o alantóide. Oi. Tu pode falar mais devagar, tá muito rápido. Posso, perdão. Por favor, por favor. Fala. Obrigada. Desculpa. Você quer essa introdução, então eu vou continuar, não vou repetir. Aqui é uma questãozinha pra gente começar, pra ver como é que vocês estão. Vamos lá. A placenta é um órgão materno-fetal essencial para o desenvolvimento do feto e estabelece íntima relação entre a mãe e o filho, de modo que, através desse órgão, ocorre o fornecimento de nutrientes e oxigênio para os organismos em desenvolvimento, bem como a eliminação de escórias metabólicas do mesmo. Neste contexto, assinale a alternativa que apresenta os componentes básicos da placenta e a semana do desenvolvimento em que sua conformação inicial está configurada. Vai, digam aí qual é a resposta. Rapaz, dar aula pra gente inteligente é muito bom. Exatamente, gente, letra D. Vocês acertaram, muito bem, estão sabendo. Então vamos lá, gente. A placenta, como eu falei, ela é um órgão materno-fetal, então ela tem dois componentes, um materno e um fetal. O componente materno vai ser a decídua basal e o componente fetal vai ser as vilosidades coriônicas terciárias ou córeo viloso. Mas, Raíssa, o que é isso? Tô perdida, não sei de nada. Gente, a professora pediu para eu focar bem na reação decidual. A reação decidual, ela é aquela reação que vai acontecer assim que o concepto se implanta no endométrio. E para que ela serve? É justamente para preparar o útero, preparar o endométrio da mulher para receber esse concepto, para ele ficar apto para o concepto poder se desenvolver bem, né? Para que seja uma gestação com sucesso. Que o que é que vai acontecer? As células endometriais vão começar a acumular ácidos graxos, que é gordura, e glicogênio. Então, as células vão ficar assim bem grandes e bem gordas, certo? Bem ricas em nutrientes para poder o concepto se desenvolver. À medida que o embrião vai crescendo, essa reação decidual vai separar o endométrio em três decíduas: a decídua basal, a decídua capsular e a decídua parietal. Aí eu coloquei aqui na imagem para vocês verem, essa imagem aqui
perfeita para perceber. A decídua basal é a parte que vai fazer parte da placenta. Ou seja, vocês procuram a placenta, vocês vão achar a decídua basal, tá aqui ela. A decídua capsular é a parte do endométrio que vai envolver aqui o saco coriônico, o saco gestacional, que a gente vai falar mais dele mais pra frente. Essa parte assim que forma literalmente uma cápsula ao redor do bebê e das membranas fetais. E a decídua parietal é todo o resto do endométrio que sobra. Isso é importante, essa parte da decidualização. E o componente fetal são as vilosidades coriônicas terciárias que vão formar o coro viloso. Vamos relembrar o que são as vilosidades coriônicas terciárias. Vocês lembram lá que na primeira semana o sincício trofoblasto vai invadir o endométrio e vai formar as vilosidades coriônicas primárias. Depois, essas vilosidades vão ser invadidas por mesoderma extraembrionário, que é tecido conjuntivo, e vão formar as vilosidades coriônicas terciárias. E por último, essas vilosidades coriônicas secundárias na terceira semana vão ser invadidas por vasos sanguíneos, formando as vilosidades coriônicas terciárias. Então, o que são as vilosidades coriônicas terciárias? É cincício trofoblasto mais mesoderma extraembrionário mais vasos sanguíneos. E elas vão formar a parte fetal da placenta. É importante também a gente saber diferenciar o coro liso do coro viloso. Que o que é, gente? No início, é tudo vilosidade corônica terciária. É só vilo. Lembrando que coro viloso e coro frondoso é a mesma coisa. No início é tudo vilosidade. Só que o bebê, ele vai começar a crescer. E nisso que ele cresce para baixo, aqui assim, ó, vocês estão vendo? Ele vai começar a empurrar essas velocidades. E quando ele empurra, essas velocidades meio que atrofiam, elas morrem. E vão dar origem ao que a gente chama de coro liso, que eu vou falar de novo um pouquinho mais na frente. O coro liso vai formar o saco coriônico. Não se preocupem que eu vou repetir isso do saco coriônico já já. Mas é só para vocês saberem. Gente, isso aqui é muito importante. Esse slide aqui é essencial. Se você não sabe nada para a prova, sabe esse slide aqui que pelo menos uma questão você acerta. Componente fetal, componente materno. Então, gente, na terceira semana, a composição final da placenta já está pronta, porque na terceira semana a gente já tem as três tecidos e na terceira semana a gente já tem as velocidades corônicas terciárias. Então, a organização final é que na terceira semana. E para que a placenta vai servir? Ela vai servir para a nutrição do feto, porque vai fazer o transporte de substâncias da mãe para o feto. Lembrando que não tem mistura de sangue, é tudo por difusão, vou falar disso também já já. Vai fazer a produção de progesterona e também as células deciduais vão acumular glicogênio e ácidos graxos, como eu já falei. Aí agora, gente, essa parte aqui, eu demorei muito para entender quando eu estava estudando, porque parece muito difícil. Eu vou pedir que vocês imaginem a placenta assim desse jeito, ó. Pode repetir as velocidades corônicas terciárias. É só tu saber que na terceira semana, as velocidades coriônicas, que são uma invaginação do sincício trofoblasto, elas são formadas na primeira semana, as primárias. Depois elas são invadidas por mesoderma extraembrionário, formando as secundárias. E na terceira semana, elas vão ser invadidas por vasos sanguíneos, formando as terciárias. É só isso. Enfim, qualquer coisa eu repito de novo, tá? De nada. Eu vou pedir que vocês vejam, visualizem desse jeito a placenta, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Porque nas imagens a gente sempre vê ela pra cima, né? E o cordão umbilical pra baixo. Vocês imaginam que o bebê tá bem aqui. Eu vou desenhar até um bebê aqui pra vocês entenderem, ó. Não tenho muitas habilidades de desenho, mas pronto, o bebê tá desse jeito assim. Vocês vão imaginar desse jeito, mas eu vou virar ela por causa dos nomes, tá? Mas imagina que o bebezinho tá bem aqui, tá? Gente, a organização anatômica da placenta. O que é que a gente tem que saber? Primeiro de tudo, a gente sabe que isso aqui é o miométrio, ou seja, o útero, né? A segunda camada uterina, a camada muscular do útero. Essa parte verdinha aqui, a gente tem justamente a decídua basal, que é o componente materno, né? Que é aquele endométrio que sofreu decidualização. E bem aqui a gente tem as vilosidades coriônicas terciárias, que foi o que eu falei para vocês, né? Que é o sincício trofoblasto, junto com o mesoderma extraembrionário, junto com os vasos sanguíneos que vão vindo do feto. Vocês, caso alguém esteja se perguntando, isso aqui acho que ela não vai cobrar, não, que ela até pediu para eu, caso vocês perguntassem. Isso aqui, azul, são o que a gente chama de cotilédones, que é o conjunto de vilosidades corônicas terciárias, mas nem se preocupem muito com isso, que ela não vai cobrar, não. A gente vê
que essas vilosidades elas estão sendo separadas umas das outras por septos placentários, que são só septos de tecido basal. Gente, eu vou dar uma explicação geral, mas no final eu digo o que é importante para vocês, tá? Outra coisa que a gente nota de importante aqui é a presença de uma veia umbilical e duas artérias fetais. Lembrando que no feto é o contrário do que a gente conhece. A artéria fetal, ela vai levar o sangue pobre em oxigênio, que vai sair lá do bebê e vai vir aqui para a placenta. Aí aqui vai sofrer uma troca, esse sangue pobre em oxigênio vai receber oxigênio da mãe, dos capilares maternos que estão aqui na descida basal por difusão, ou seja, o sangue vai vir aqui da arterinha do feto, o sangue pobre em oxigênio. Quando ele chega bem aqui nas velocidades corônicas terciárias, ele vai se encontrar mais ou menos com os capilares endometriais maternos e vai ocorrer uma troca de substâncias, de oxigênio e de nutrientes, e esse sangue vai ser levado de volta lá para o bebê pela veia umbilical. Ou seja, o que vocês vão lembrar do bebê? Que é o contrário do que a gente conhece. A artéria carrega sangue pobre em oxigênio e a veia carrega sangue rico em oxigênio. Outra coisa que a gente tem que saber de importante é a membrana amniocoriônica. Guardem esse nomezinho que já já eu falo dela de novo. E também da essa capa citrotrofoblástica, que a capa citrotrofoblástica, ela é justamente o que vai separar as vilosidades da tecido basal. Então, a capa citrotrofoblástica, o próprio nome já diz, ela é formada por citrotrofoblasto, e ela vai separar, ela é o que separa, ela é o que divide, tá aqui ela, ó, a partezinha roxa, ela é o que divide o componente fetal do componente materno. Gente, deu pra entender? Se tiver ficado confuso, eu repito, porque essa parte é meio complicada mesmo. Mas o que é que vocês têm que saber? Vilosidades coriônicas, duas artérias que carregam sangue pobre em oxigênio e uma veia que carrega sangue rico em oxigênio, tecido basal e o componente materno e o componente fetal são separados por uma capa citrotrofoblástica. É isso que vocês têm que saber. A membrana coriônica já já fala. Cecília, é só tu, tipo assim, a tecido basal é justamente o que faz parte da placenta. A tecido parietal, por exemplo, não tá aparecendo nessa imagem. Ela vai estar englobando o resto todo do endométrio. A basal é a que faz parte da placenta propriamente dita. É o que tá aparecendo aqui. Deu pra entender? Show. Pois eu vou seguir aqui, tá? Qualquer coisa vocês falam. Aí, gente, isso daqui é importante também. Eu tenho certeza que vai cair uma questão disso. A questão de placenta ou vai o componente fetal e materno separado pela capa citrotrofoblástica. Aqui. O cincisto trofoblasto, assim, dá porque o cincisto trofoblasto, ele é um dos componentes da velocidade corônica terciária, Ellen. A velocidade corônica terciária é formada justamente pelo cincisto trofoblasto com mesoderma com vasos sanguíneos. Então, assim, na teoria, ele seria o rosinha, entendeu? Mas, tipo, tu não vê o cincisto trofoblasto, ele é um componente das velocidades. De nada. É, sim, gente, coloquem uma estrelinha aqui nesse slide. Que se não cair componente metal fraterno e materno. Ai, gente, tô toda enrolada, foi mal. Isso pra hoje, minha cabeça tá cansada já. Se não cair componente materno e fetal, vai cair isso daqui de membrana placentária. O que é a membrana placentária? É cincistrodrofoblasto mais citotrofoblasto mais tecido conjuntivo das vilosidades coriônicas terciárias. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone? Acho que foi sem querer. Que é, isso aqui, gente, é o mesoderma extraembrionário. Ou seja, isso daqui é basicamente a definição de tudo que tem na velocidade coriônica terciária, com o endotélio dos capilares fetais. E o que é que a membrana placentária faz? Ela separa a circulação materna da circulação fetal, ou seja, não tem mistura de sangue. Tem muitas barreiras entre o sangue materno e o sangue fetal. Para a gente sair do capilar endometrial, que é por onde circula o sangue materno, até o capilar fetal, a gente tem que passar por terceiro conjuntivo, que é mesoderma embrionário, citotrophoblast, cincistrophoblast, e ainda tem que passar pelo endotélio do capilar fetal. Isso é o que a gente chama de membrana placentária. Ou seja, não tem mistura de sangue. A troca de substâncias é toda por difusão.
E Raíssa, o que é que pode ocorrer se tiver uma falha na constituição dessa membrana? Eu acho que todo mundo aqui estudou para passar no vestibular a tal da eritroblastose fetal. Que o que é? É quando a mãe não tem anticorpo RH e o feto tem anticorpo RH, ou antígeno RH, perdão. Quando a mãe não tem e o anticorpo e o feto tem. Então, se o feto é o RH positivo e por acaso tiver uma falha na membrana e mistura o sangue da mãe com o sangue do feto, a mãe vai começar a produzir anticorpo anti-RH. Por quê? Porque a mãe ela não tem esse RH, para ela é estranho. Então ela vai começar a produzir anti-RH e esse anti-RH vai destruir as hemácias fetais. Mas isso é só uma curiosidade, só para vocês entenderem mais ou menos a importância da membrana placentária. Raíssa, o pessoal aqui no grupo tá dizendo que não conseguiu entrar e perguntou se tu pode dar outra aula 8h30. Posso sim. Eu vou avisar aqui então no 8h30, grupo. 8h45, tá? Que é o tempo Tá que eu bom. chego em casa. Vai, questãozinha, pra gente ver se vocês entenderam a placenta. Ao final da terceira semana do desenvolvimento embrionário, pode-se dizer que a arquitetura básica da placenta está pronta, uma vez que este órgão materno-fetal analisa as afirmativas a seguir. O componente fetal da placenta é o córeo viloso, o qual consiste em uma área com abundância de vilosidades coriônicas secundárias, as quais surgiram na terceira semana do desenvolvimento. Gente, isso tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Não é secundária, é terciária. Viu? É pegadinha. Falso. Exatamente. Aí, próximo. O componente materno da placenta é a decídua basal, região do endométrio modificada por influência do concepto desde a sua implantação na segunda semana do desenvolvimento. Tá correto. O texto tá correto? Tá correto. Tá verdadeiro isso aqui. A placenta possibilita troca de substâncias entre o feto e a mãe, graças à presença de uma barreira com capacidade seletiva, a membrana placentária. Tá correto também. A gente acabou de falar sobre isso. Ela vai selecionar o que pode passar e o que não pode passar. Um anticorpo que vai destruir as hemácias do feto vai passar? Não. Agora, nutrientes, eh, proteína, tudo que o feto precisa, oxigênio, vai passar? Passa. A membrana placentária possibilita livre passagem de substâncias entre a mãe e o feto. Opa, tá esquisito isso daí. Por meio de diversos processos de troca, tais como difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. Capacidade de modo ainda mais livre e rápido após a 20ª semana do desenvolvimento com o desaparecimento do citotrofoblasto. Gente, isso tá fácil, né? Primeiro que não é livre passagem de substâncias, é bem seletiva, como o próprio item 3 já diz. E segundo que o citotrofoblasto faz parte da composição da membrana placentária, né? Então tá falso. Então a resposta aí, 2 e 3. Raíssa, mas após a 20ª semana, o citotrofoblasto e a membrana extraembrionária, ou mesoderma extraembrionária, não somem? Hum, Fica só o sincício trofoblasto e o endotélio? sim. Pois é, então no caso não estaria certo não, só essa última parte, desaparecimento do trofoblasto. Eu vou confiar em ti, porque eu não lembro disso, vou ser bem sincera. Mas tu tá falando, então deve ser verdade. Eu acredito, então deve ser. Só que o erro dessa questão principal é que vocês já matam essa parte de livre Livre passagem. passagem. Eu Acho que já acredito matam. que o quarto esteja errado, porque é o citotrofoblasto que vai impedir a continuação do sincífio de entrar no miométrio. Ele não tem uma capa citotrofoblástica que faz a barreira, que faz as velocidades pararem e não adentrarem mais no tecido? Uhum, tá certo isso. É porque eu não vou saber dizer pra vocês se ele some depois da 20ª semana. Eu confesso que isso eu não lembro. A gente é muito. Às vezes vocês acham que a gente sabe de tudo, a gente não sabe, não, tá, gente? A gente aprende muito com vocês. As minhas aulas são sempre assim, uma conversa. Então, quem quiser adicionar alguma coisa, sintam-se livres para ligar o microfone e falar. Mas o erro principal dessa 4 que matava essa parte de livre passagem de substância. Não tem. Tanto que se a 4 estivesse certa, a 3 estava errada, a 3 estava errada. Mas a gente sabe que a 3 está certa, que a passagem é bem seletiva. Vou seguir, qualquer coisa vocês abrem o microfone e falam, tá? Vai, outra questão. Doutora Cláudia, que suspeita
que o bebê da sua paciente, na 12ª semana gestacional, pudesse apresentar uma determinada síndrome genética, informou que o diagnóstico pré-natal seria possível através da determinação do cariótipo fetal, o qual seria feito requeria células com DNA do feto, que nessa fase da gestação poderiam ser obtidas a partir da biópsia das células da placenta. Sobre este fato, assinale a afirmativa a seguir. A biópsia em questão é de células das vilosidades corônicas primárias, presentes no coro viloso. Acabou de ver, a gente fez uma questão muito parecida que está falso. Pelo amor de Deus, gente, atenção. Se vocês errarem uma questão assim, eu dou um cascudo em vocês, é sério. Velocidades corônicas terciárias, pelo amor de Deus. As células a serem obtidas pela biópsia são do coro viloso, componente fetal da placenta. Correto. As células a serem biopsiadas são de velocidades corônicas terciárias, presentes no componente fetal da placenta, coro viloso. Correto também. As células que serão coletadas no exame são do coro viloso, componente fetal da placenta, que apesar de não fazerem parte do corpo do feto, originou-se a partir de um mesmo precursor, o zigoto. Eu acho que tá correto. É. Todo mundo fala besteira. Pronto, gente, tá correto. Então, é basicamente aqui falando do componente fetal da placenta, que é o coro viloso, velocidades corônicas terciárias, que tudo vem a partir do zigoto, membranas fetais, tudo isso que a gente acabou de ver. Alguma dúvida sobre essa questão? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, pronto, vou seguir. Acho que é a última de placenta. Pronto. Última de placenta. Membrana placentária, ó, que eu falei pra vocês. É fundamental para o controle da troca de substâncias entre a mãe e o feto via placenta. Quais são os componentes iniciais dessa membrana e o que pode ser considerado sua origem, respectivamente? Qual a resposta? Me digam aí. É isso, letra A. Pronto, gente, ó. É isso que vocês têm que saber de placenta, o básico. Membrana placentária e componente, anatomia e componente, componente materno, componente fetal. Bem tranquilo. Vai dar tudo certo. Vocês vão se garantir. Acabou a placenta. Agora vamos pro cordão umbilical. Gente, cordão umbilical, tá? Tudo que vocês têm que saber tá resumido aqui. O cordão umbilical, ele é formado a partir do mesodermo extraembrionário do pedúnculo de conexão, que é aquela partezinha que segura o saco coriônico, né, o feto no endométrio. Durante os dobramentos que o feto vai sofrer. O feto não, né? O embrião vai sofrer na 4ª semana. Vai ser incorporado parcialmente o alantoide e a vesícula umbilical, lembrando que o alantoide é uma invaginação da vesícula umbilical. O cordão umbilical, ele vai ter esse componente, que é um tecido conjuntivo mucoso, rico em ácido hialurônico, que é o que a gente chama de geleia de Wharton, tá aqui ela. E essa geleia, a principal função dela é proteger os vasos sanguíneos e evitar a compressão deles e dar suporte estrutural. Ou seja, para que eles possam se desenvolver adequadamente, para que eles possam evitar colabamento dos vasos, para evitar que um bata no outro, ou que eles fechem. Ele vai ter 2 artérias e uma veia, que foi o que a gente falou, tá aqui eles, né? E também uma função extra da geleia de Wharton é o fechamento fisiológico do cordão no nascimento, que quando o bebê nasce, ela vai participar do fechamento do cordão. Aí aqui é falando um pouco sobre o comprimento normal do cordão umbilical, mas não se prenda muito a números, não. Mas, ó, um cordão umbilical demasiadamente comprido pode apresentar risco ao desenvolvimento do feto. Por quê? Por que vocês acham? É isso, letra C. A maior chance de formar nós verdadeiros. Mas, Raíssa, o que são nós verdadeiros? Vamos lá, gente. Os nós verdadeiros, eles, o próprio nome já fala, gente, é um nó no cordão umbilical. Se o feto, vocês imaginam. A professora. Calma. Vou fazer pra vocês. Vocês estão me vendo, né? Se a gente tem um cordão bem grandão,
eu tenho muito mais facilidade de dar um nó nele. Então, assim, imagina que o feto, gente, ele se mexe dentro do saco amniótico. Ele fica se mexendo, ele não fica parado. Vocês acham que o bebezinho vai ficar parado? Claro que não. Então, ele vai se mexendo, se mexendo, se mexendo, fica mais fácil dar um nó no cordão. Agora, se eu tenho um cordão de comprimento normal, é mais difícil esse cordão dar nó, certo? E se esse nó e se ocorrer um nó, se o nó for muito forte, se o nó for muito grave, pode gerar, prejudicar o desenvolvimento do feto, porque é por ele que passa os vasos sanguíneos que vão dar toda a nutrição e o oxigênio para o feto. Então, pode causar hipoxemia, pode causar estresse fetal, pode dar problemas neurológicos, pode dar um monte de coisa. Só que a gente também tem a questão dos falsos nós, que são, assim, às vezes os vasos, eles são maiores do que o próprio cordão umbilical em si. Então, ele dá a impressão de que deu nó, mas não deu nó. E os falsos nós, eles são benignos, eles não causam nenhum problema para o desenvolvimento fetal. Vai, mais uma questãozinha. A placenta, órgão materno fetal, está conectada ao feto por meio do cordão umbilical. Este é um órgão anexo ao feto. Só uma dúvida. Só uma Diz, dúvida rapidinho. pode falar. Se o cordão for menor, aí o risco é de quê? Se ele for muito comprido, pode dar nós, né? E aí, se ele for muito curto, aí. Pronto, o Lucas falou aí, descolamento da placenta. Isso. Não lembrava disso, gente. Obrigada por me lembrar. Tá. Mas e aí, quando dá. E aquele que dá o nó no pescoço do bebê, tem nada a ver com essa parte, é? Tem a ver. Se o cordão for muito grande, pode dar um nó no pescoço do bebê e o bebê morrer asfixiado, né? Certo, tá bom. Obrigada. Limitação de movimento também. Certíssimo. Tá. Verdade. Nada. Sim, continuando. Então, sobre o cordão umbilical. Sua origem tem relação com componentes extraembrionários evidentes na terceira semana do desenvolvimento, tal como o pedúnculo de conexão e o alantoide. Correto. O tecido conjuntivo mucoso encontrado no cordão umbilical é do tipo conjuntivo rico em ácido hialurônico, derivado do mesodermo extraembrionário do pedúnculo de conexão. Tá correto, ele acabou de descrever a geleia de Wharton. Os falsos nós encontrados no cordão são reflexo do fato de que os vasos sanguíneos serem mais extensos do que o próprio cordão umbilical. Tá correto também, resposta 1, 2 e 3. É o que a gente acabou de falar. É o que ela cobra na prova, é isso. Alguma dúvida sobre o cordão? Acho que não, né? Vou seguir. Gente, calma, vou só... Um segundo pra vocês, só pra colocar meu celular pra carregar, porque ele vai morrer. Pera. Pronto. Pode explicar por que a 3 tá certa? Pronto, é justamente o que eu acabei de falar aqui nos nós falsos. O falso nó, ele é um reflexo de quando o vaso do cordão, ele é maior, pode ser tanto mais comprido, pode ser mais calibroso que o próprio cordão. Aí ele acaba assim... Pronto. Ele acaba dando a impressão de que tem um falso nó. Que ele, ó. Mas ele é totalmente benigno, não traz problema nenhum. Acho que deu pra entender, né? Vou seguir aqui. De nada. Pronto, o âmnio. O âmnio, gente, o âmnio propriamente dito, ele é uma membranazinha delicada, mas muito resistente. Eu lembro até hoje que um professor falou pra mim, no ensino médio ainda. Quem aqui foi aluno do Betaquino foi ele que falou isso pra mim, nunca mais eu esqueci. Que o bebê tá dentro do saco amniótico, ele tá completamente protegido, que a mãe pode estar fazendo crossfit e o bebê vai estar lá de bônus dentro do saco amniótico. Nunca mais eu esqueci do que o Beto falou. O âmnio é uma membrana delicada, porém resistente, e que ele vai formar o saco amniótico. Esse saco amniótico vai estar cheio de líquido amniótico. O líquido amniótico, para que ele serve? Como eu disse, proteção mecânica, ou seja, a mãe pode estar fazendo crossfit lá e o bebê vai estar assim, pleno dentro do saco amniótico. Hidratação do feto, já vou explicar por quê. Ele permite a movimentação e o crescimento do feto, que é muito importante, né? O bebê ter espaço para se desenvolver. Ele serve como uma barreira contra infecções. Aí, gente, como é que o líquido amniótico é produzido?
Inicialmente, ele é produzido pelas células amnióticas do próprio âmnio, mas ele também vai ser produzido pelos próprios tecidos do bebê e da mãe. Por quê? Até a 10ª semana, o bebê não, tipo assim, no começo o bebê não tem queratina na pele, né? A queratinização só começa mais à frente. Não se preocupem em saber semana de queratinização, não. E no começo, até a 10ª semana, não tem produção de urina. O bebê não urina ainda. Então, o que vai estar acontecendo? A água do ciclo do líquido amniótico vai estar entrando e saindo dos tecidos fetais por perfusão o tempo todo, tanto do trato gastrointestinal, do trato respiratório, dos tecidos. A água vai estar circulando. Esse líquido amniótico ele é trocado a cada 3 horas, isso é importante saber também. Então, no começo, é importante vocês saberem que até a 10ª semana, até não ter urina, a composição do líquido amniótico é muito parecida com o plasma do bebê. É muito parecido, é água, proteína, células descamadas da pele do bebê, células descamadas do próprio âmnio. E quando o bebê começa a produzir urina, aí não vai ser mais perfusão cutânea. O bebê vai começar a deglutir e expelir o líquido amniótico. Tanto que a gente tem aqueles problemas de oligodrâmio, polidrâmio, né? E por exemplo, se o bebê tem um problema tem uma malformação da formação, sei lá, dos arcos faríngeos, que vocês ainda vão ter aula sobre isso, e o bebê tem uma malformação aqui do, do trato digestivo superior, né, da parte da deglutição. O bebê tem um problema de deglutição, aí a mãe pode ter um quadro de polidrâmio, né, vai ter muito líquido amniótico. A partir de quando começar a produzir urina? A partir da 11ª semana. Aí se o bebê, por exemplo, tiver uma disfunção renal nos rins, ele vai estar deglutindo, mas ele não vai estar conseguindo excretar a urina, ele não está produzindo urina, então o líquido amniótico vai ser pouco, aí pode dar um quadro de oligodrâmio. Mas eu acho que ela não vai cobrar isso, não. Acho que depois tem uma questãozinha sobre âmbar. Aí pronto, gente, o córeo. A gente já falou basicamente do córeo, né? O córeo é o tal do saco gestacional. Ele é basicamente o que vai prender o bebê no... Vai perder, né? Prender o bebê e todas as membranas fetais ao endométrio. Tá aqui ele, o saco coriônico, né? Eu coloquei ele aqui, a formação dele bem no comecinho. A gente tem aqui citotrofoblasto, cistitrofoblasto. E depois forma as velocidades corônicas terciárias, como a gente já viu. E com o crescimento do bebê, como o crescimento do saco amniótico, do líquido amniótico propriamente dito, é bem mais rápido do que o crescimento do saco coriônico, ele vai meio que esmagar as velocidades coriônicas terciárias que foram formadas, né? E vai formar o córeo liso. Amanda, não tem muito o que explicar, não. É só, tipo, tu saber mesmo que ele vai ser reciclado a cada 3 horas, ele tá sendo trocado. Tá entrando água nova, tá saindo dos tecidos do feto, ele tá toda hora sendo reciclado. Tipo assim, ele não fica lá parado, ele fica sendo reciclado. É só tu saber isso, não precisa esquentar com isso, não. Nem se preocupe. Então, claro, o saco gestacional esmaga as velocidades terciárias. Sim, exatamente isso. É uma forma de falar. No começo é como se fosse tudo velocidade coriônica terciária, é como se fosse tudo córeo frondoso. Só que o bebê vai começando a crescer e o saco amniótico vai começando a crescer e as velocidades coriônicas terciárias, parte das velocidades coriônicas terciárias, que é a parte que não compõe a placenta, elas meio que atrofiam. Porque vai, tipo, parar de chegar sangue e não tem mais sentido, que é a parte que forma o córeo liso. Aí aqui tem o córeo liso e aqui o córeo viloso, né? Só que o córeo viloso é o que compõe a placenta, então o saco gestacional vai ser só o córeo liso, que é o resto do córeo. Deu pra entender? Ficou confuso, eu posso repetir. Confuso? Repete, por favor, repita, gente, desculpa. Perdão. Gente, quando ficar confuso, vocês falam, viu? Não tenho vergonha, não, é que às vezes eu me embanando também. É assim, vocês lembram do saco coriônico que é formado? No começo a gente tem o sincitrofoblast crescendo, o citotrofoblasto. Gente, no começo, as velocidades coriônicas terciárias,
elas são formadas em todo o saco coriônico. O córeo, no começo, ele é tudo viloso, ele é tudo vilosidade coriônica. Sendo que quando o feto começa a se desenvolver e o líquido amniótico começa a aumentar de volume, principalmente quando começa a produzir urina, quando começa a circular mais o líquido amniótico, ele cresce de volume e é como se ele esmagasse parte das vilosidades coriônicas terciárias. E essa parte que foi esmagada vai atrofiar e não vai ter mais vilosidade. Então, um coro que era viloso, ele fica liso. E esse coro liso é o que a gente chama de saco gestacional. É o que vai envolver o concepto no útero. Eu quero que vocês pensem isso aqui como a cavidade uterina, entendeu? Isso aqui tá fechado, ó. Essa parte é o coro viloso, que é o que vai compor a placenta. E o resto do córeo é o saco gestacional, porque o bebê não fica totalmente, tipo, como se ele tivesse dentro do útero, tipo, deitado, ocupando todo o útero. Não, o útero, assim, ele ainda tem a cavidade uterina. Claro que ela vai estar diminuída por causa da gestação, mas ela ainda existe. Então, o que segura o bebê, o que é o saco gestacional, é o coro liso, que é essa parte do saco coriônico que virou lisa, que perdeu as velocidades. Deu pra entender agora? Gente, é só vocês saberem que o saco gestacional é o coro liso. Vocês sabendo isso? Fechou. Ah, pronto. A parte que eu queria chegar. Lembra que eu falei da membrana amniocoriônica, que eu falei pra vocês lembrarem dela? Pronto. Trabalho de parto natural. A bolsa rompeu. É associado ao início do extravasamento do líquido amniótico. Sobre este fato, qual é o nome da estrutura e sua respectiva origem que é rompida nesse momento? Qual é a resposta? Pronto. Tá a resposta. Tá certo. É membrana amniocoriônica. Gente, a membrana amniocoriônica, ela nada mais nada menos que a junção do âmnio, que é a membrana, com o córeo liso. Porque, como eu falei, lembra que eu disse que o âmnio vai crescer até empurrar o córeo? Pronto, eles ficam bem juntinhos, ficam grudados um no outro. E o âmnio é só uma membranazinha bem fininha. E o córeo é o saco gestacional que tá segurando o bebê. Então, quando o bebê vai nascer, essa membrana tem que se romper para o bebê, tipo, sair. Só que se ela não se romper, aí o bebezinho nasce dentro da membrana amniocoriônica, dentro do saco gestacional, que é o que a gente chama de parto empelicado. E assim, gente, eu acho que nesse caso o bebê tava natimorto, mas normalmente é normal, é só cortar a membrana e tudo certo. E a resposta. Aí só para finalizar, falando aqui da vesícula umbilical e do alantoide. A vesícula umbilical, gente, vocês lembram, né, que no começo ela é bem grande e ela vai atrofiando. No começo, ela vai dar o suporte nutricional inicial para o desenvolvimento do embrião. Ela é quem vai originar. Ó, isso aqui é importante. Eu acho que se ela for cobrar alguma coisa sobre a vesícula, ela vai cobrar isso daqui. Ela é quem vai originar as células germinativas primordiais, que é que vai dar origem às células germinativas, gente, é o que vai dar origem aos gametas, né? Do bebê. Então, é ela que vai originar essas células germinativas primordiais. Futuramente, Futuramente não. Durante o desenvolvimento do bebê, ela vai ser parcialmente, parte dela vai ser incorporada ao intestino primitivo. Não esquentem com isso que vocês ainda vão ter uma aula só para intestino. E ela começa a degenerar a partir da 10ª semana. Então, o que vocês têm que saber é que vesícula umbilical, células germinativas primordiais e suporte nutricional inicial. E o alantoide, gente, lembrando que eu coloquei aqui o desenvolvimento dele, não esquentem com essa parte aqui não muito feia. Só saibam que ele é uma evaginação da vesícula umbilical e percebam, gente, que ele está imaginando para dentro do pedúnculo de conexão. Vocês lembram o que, é que o pedúnculo de conexão vai formar? Que eu falei para vocês já hoje. Cordão, Cordão. exatamente. Isso, perfeito. Então, o alantoide ele vai crescer para dentro do pedículo de conexão. E o pedículo de conexão vai dar origem ao cordão umbilical. Então, ele vai originar os vasos sanguíneos do cordão umbilical, aqueles vasos que a gente viu, as duas veias e a artéria, né? Ou as duas artérias e a veia. Não, duas veias e a artéria, foi mal. As duas veias e a artéria.
Ele vai ser responsável pela eritropoese inicial. Para quem não sabe o que é eritropoese, é a fabricação de células sanguíneas, células vermelhas do sangue. E o resquício dele vai originar o úraco, e o úraco, ele atrofia e forma o ligamento umbilical mediano. Vocês vão ver quando vocês forem ver a anatomia do abdômen, ou é do tórax? Do abdômen, óbvio. É 2 veias. Tenho quase certeza, deixa eu só lembrar aqui. Não, é 2 artérias e uma veia. Foi mal, gente. Foi mal. 2 artérias e uma veia. Pelo amor de Deus. 2 artérias e uma veia. Não esqueçam isso, decorem isso aí. Ei, E uma oi, dúvida. diga. Então, o cordão umbilical ele é originado a partir do alantoide, né, do pendículo de conexão da vesícula umbilical e do pendículo de conexão de outra parte, qual é? Tem essa parte? São 2 pendículos de conexão? Ou eu tô confundindo? Eu acho que tu tá confundindo. Não tem 2 partes, não, que formam o cordão umbilical? Acho que ela falou isso. 2 partes, né, não? Aqui, ó, o cordão umbilical, ele é formado pelo mesoderma do pedúnculo de conexão. E ele vai incorporar parcialmente o alantoide, que vai dar origem aos vasos, né? As 2 artérias e a veia. E ao cordão umbilical. E o mesoderma embrionário vai dar origem à geleia de Wharton. Pelo menos é isso que eu sei. Se alguém souber, sim, do saco vitelínico, da vesícula umbilical. Saco vitelínico e vesícula umbilical é a mesma coisa. Vesícula umbilical é mais correto, tá, gente? Para TBLs futuros, evitem falar saco vitelínico. Porque a gente não tem vitelo. Vitelo é coisa de animal. Sim, eu acho que é só isso. Mas se alguém souber mais alguma coisa, vocês podem colocar aí. Enfim, tá falando do úraco, né? Vocês vão ver quando vocês forem ver a anatomia do abdômen que. Oi. Ei, Raíssa, tu pode explicar essa parte da imagem de novo, por favor? Que Aí na imagem? imagem, essa aí do alantoide, essa primeira A, Aqui? por favor. Pronto. Explico. Ó, aqui o embrião ainda é um disco trilaminar, né? E aqui já, ainda na terceira semana, quando ele é um disco trilaminar, o alantoide é uma evaginação da vesícula umbilical. A vesícula umbilical ela vai evaginar, ela vai crescer para dentro do pedúnculo de conexão. E quando esse alantoide cresce para dentro do pedúnculo de conexão, aí ele vai participar da formação do cordão umbilical. Que o cordão umbilical é formado por esse pedículo de conexão. E o alantoide vai dar origem aos vasos do cordão umbilical. É só isso. Deu para entender? Entendi sim, obrigada. De nada. E saber que o resquício do alantoide forma o úraco, e o úraco vai dar origem ao ligamento umbilical mediano depois que você nasce. Vocês vão ver o ligamento umbilical mediano bem bonitinho na peça. Aí a questãozinha do alantoide, pra finalizar. Vai, me digam aí a Mas resposta. pode explicar esse úraco? O úraco não me lembro o que é. O úraco, ele é... Não precisa vocês se atentarem muito ao úraco, não. Se eu for explicar, vocês vão ficar confusos. Só saibam que ele faz parte do, do sistema urinário. Vocês vão ter ainda aula sobre isso, bem direitinho. Só sabe que o resquício dele vai dar úraco, e o úraco forma o ligamento umbilical mediano depois que o úraco atrofia, ele morre, assim. Pronto, eu acho que esse pedículo do saco vitelínico é o alantoide. Eu não lembro de ouvir de pedículo do saco vitelínico, não. É porque tem uma questão na prova passada que fala sobre isso. Aí eu acho que era isso que ela estava perguntando. Ele fala sobre os dois. Aí o que vai resultar a união vai ser o cordão umbilical. Mas eu acho que é basicamente o que Não, tu mas tinha é falado. exatamente isso. O pedículo do embrião é o mesmo pedículo de conexão, e o pedículo da vesícula umbilical é o alantoide, eu acho. Eu acho que é isso. Tá certo. Obrigada. Qualquer coisa, faça assim, me mandem a questão no WhatsApp, que eu olho direitinho, tá? Mas eu acho que é isso. Aí, só pra finalizar aqui a questãozinha do alantoide.
Pronto, exatamente. Contribui para formar as artérias do cordão umbilical e a hematopoese, que a hematopoese é o mesmo que a eritropoese. Gente, foi isso. Vocês já conheceram o Leandro Lage, né? Meu querido, amor da minha vida. Ligamento Marieta, é ligamento umbilical mediano. É um ligamento que fica aqui no abdômen, vocês vão ver na peça. Gente, foi isso. Me perdoem qualquer coisa. Perdão pelas confusões. Qualquer dúvida, podem me mandar o mensagem no WhatsApp. As meninas têm meu número. Calma, peraí, tem algumas duvidinhas aqui. Qual a função das células germinativas? Vai dar origem às células. Oh, meu Os Deus. gametas, Os gametas, isso, foi mal. A gente vai estar em outra dimensão já. Vai dar origem às gametas. E alguém perguntou mais outra coisa que foi aqui. Por que não sei? Porque as células germinativas primordiais, quem origina é a vesícula umbilical. Melissa. Pronto, gente. Vou desligar aqui que eu tenho que correr, que eu tenho compromisso agora. Mas qualquer coisa, as meninas têm meu número.